Bom dia a todos os presentes. Especial... Pedir para apagar um pouco a luz para que... Obrigado. Especial bom dia ao senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o deputado Hugo Mota. Muito obrigada por me convidar. Ao senhor deputado Geraldo Tadeu, presidente da Comissão de Minas e Energia. E bom dia ao secretário da mesa, senhor Antônio Gomes. Eu vou fazer uma apresentação sobre Passadina e SBM, ao final respondo perguntas. A Passadina demanda um pouco mais de tempo e eu vou colocar esses 40 minutos sobre Passadina. Eu começo nessa apresentação, senhores e senhoras, falando da visão do ano de 2013, porque depois eu falo da visão de 1999 e 2004. Mas a visão do ano de 2013, do planejamento estratégico da Petrobras, é uma visão de uma indústria de petróleo de longo termo, de longo prazo, em que projeção de Petrobras e projeção de outros previsores, em 2030 o Brasil estará produzindo 5,2 milhões de barris de petróleo por dia e a Petrobras trabalha para estar produzindo no Brasil 4 milhões de barris de petróleo por dia. Essa produção de petróleo que já fazemos, essa produção de petróleo para 2020, que já é uma produção contratada, os serviços, as atividades para alcançarmos 4,2 milhões de barris de petróleo em 2020, estão quase que na sua totalidade contratados já na data de hoje. Uma produção maior de petróleo nos faz alcançar uma produção de derivados também maior. E nós temos no nosso planejamento estratégico 2013, olhando para o horizonte 2030, uma possibilidade de estarmos refinando no Brasil 3,9 milhões de barris de petróleo por dia. Então, uma produção de 4,2, 2020, 3,9 milhões de barris. Evidentemente que há uma forte demanda por investimentos. Nós temos no plano de negócio e gestão 220,6 bilhões de dólares aprovados para os anos de 2014 a 2018. A capacidade de investimento da Petrobras é uma realidade. No ano passado, nós investimos 48 bilhões de dólares num único ano. Somos a empresa de petróleo de capital aberto que mais investe no mundo. Estamos muito próximos da Exxon e da Shell, que investem um pouco menos que nós. Assim, esse plano que foi concluído no ano passado, nós temos uma mudança efetiva com relação à estratégia de refino. Esse plano aponta que nós estaremos construindo mais refinarias no Brasil, além da RENEST, Abreu e Lima, além da Comperj no Rio de Janeiro. Nós estaremos iniciando nas próximas semanas o processo licitatório da Prêmio 1 no Maranhão e da Prêmio 2 no Ceará. Assim, nós estaremos atendendo a uma forte demanda do mercado interno de combustíveis e com derivados refinados no Brasil. Isso é possível hoje, isso tem sido possível nos últimos 2, 3 anos, essa inversão. 1999, a orientação era que fôssemos para fora do Brasil, porque não tínhamos descobertas relevantes como temos do pré-sal, e fomos buscar refinaria no exterior. 2004 foi mantida a mesma estratégia e, na sequência, em 2006, pela descoberta do pré-sal e pela efetiva produção, nós temos a convicção de que temos petróleo, produção, conhecimento para refinar no Brasil. Bom, assim, nesse slide que nós apresentamos um resumo do que eu coloquei, a orientação em 1999, a confirmação dessa estratégia no ano de 2004, é que nós deveríamos expandir a produção, o refino, fora do Brasil. E dessa forma, em 2001, a Petrobras fez a aquisição da refinaria de Bahia Blanca, uma troca de ativos Repsol e YPF com Petrobras. Na sequência, São Lourenço, quando da aquisição da Pérez Compão, uma grande empresa de energia, atuante principalmente na América Latina, no ano de 2002, nós fizemos, no grande pacote, a aquisição de São Lourenço. E também, em 1999,
duas refinarias na Bolívia, a refinaria de Santa Cruz e a refinaria de Cochabamba, também na Bolívia. Então, 4 refinos no exterior, função de uma estratégia de 1999, confirmada em 2004. Essa capacidade de refino no exterior, 127 mil barris por dia de refino iniciados à prospecção em 1999. Houveram desinvestimentos, a refinaria de São Lourenço, ela foi desinvestida no ano de 2010, outubro de 2010, refinaria de São Lourenço da Argentina. As refinarias da Bolívia, houve uma recompra dessas refinarias pela YPFB, a nacionalização do segmento de energia pela Bolívia, e nós temos de refinaria no exterior, hoje, 230 mil barris dia de refino. A refinaria Bahia Blanca, que nós fizemos a aquisição, como eu disse, no ano de 2001, a refinaria de Pasadena, que foram 2 momentos de aquisição, no ano de 2006 e depois no ano de 2012, e a refinaria de Okinawa, a refinaria Nansei, no Japão. Essa foi uma refinaria de 2 momentos de aquisição, novembro de 2007, 87,5%, e depois 12,5%, uma aquisição feita já no ano de 2010. Assim, o nosso portfólio de refino no exterior, incluindo a refinaria de Pasadena, de 100 mil barris por dia, totalizam hoje 230 mil barris por dia. Seguimos e vamos, evidentemente, focar no caso, no projeto de Pasadena, e aí está um slide escuro, mas muito interessante. Ele demonstra o que é esse hub onde está localizado a refinaria de Pasadena, e essa refinaria, como eu disse, ela segue estratégias de aquisição, 1999 e 2004. Interessante, um exemplo que nós temos, essa que eu dou, a refinaria de Pasadena... Só pedir para aumentar um pouco o som e pedir a colaboração da comissão e da plateia para Deus fazer silêncio para que a explanação feita por nossa convidada seja bem clara e que todos possam ouvir. Agradeço. Bom, então, senhores, retomando, esse hub, ele é constituído, onde está essa refinaria de Pasadena, é um complexo de 7 refinarias, é um complexo onde se tem vários armazenamentos. E um exemplo, uma visualização disso, hoje no Brasil, nós temos a capacidade, a Petrobras, com as suas 12 refinarias, de processar 2,15 milhões de barris de petróleo por dia, com essas refinarias que nós temos. Esse hub, onde está localizado Pasadena, é como se nós pegássemos todas essas refinarias que temos e colocássemos todas elas na mesma região. Então, no hub onde está Pasadena, também se faz refino de um número muito próximo, 2,10 milhões de barris de petróleo por dia são refinados nesse hub. Esse é um dos hubs com o melhor movimento de combustíveis. Não basta termos uma refinaria para ela ser competitiva, é preciso ela estar bem posicionada para que possamos dar o escoamento de todo esse refino produzido. A posição dessa refinaria é importante. Os Estados Unidos consomem em torno de 19 milhões de barris de petróleo por dia, praticamente o mesmo volume de refinados, de derivados, 18 milhões. E esse hub onde está a nossa refinaria, ele é um hub que processa 2 milhões. Ele tem toda uma infraestrutura muito importante, é uma refinaria localizada num terreno que permite um trabalho até, como nós pretendíamos no passado, fazer uma expansão da capacidade de refino. Bom, nós mostramos agora um pouco do que é a questão do óleo leve, do que é a questão do óleo pesado e como evoluíram as nossas margens. A Petrobras produzia mais petróleo pesado. Aquela época, no ano de 2004, 2005, 2006, a nossa capacidade de processar
petróleo pesado era menor do que é a capacidade de hoje. O nosso petróleo era um petróleo descontado, ou seja, na hora de entregar o petróleo, de comercializar o petróleo, nós tínhamos que fazer um desconto desse valor para os refinadores. Então, correta a estratégia de 1999, correta a estratégia do ano de 2004, de levarmos esse petróleo para o exterior. Mas o que é um óleo leve? Nós vamos estar falando em margens de refino para óleo leve, para óleo pesado, e é importante guardarmos um número. O óleo leve é aquele que tem um grau API maior que 30. Um óleo pesado, um grau API menor que 22. Isso é um indicador de ser um óleo leve e um óleo pesado. Nessa busca que fizemos, que prospectamos no exterior, nós tivemos acesso a várias refinarias, fizemos propostas, ganhamos alguns indicativos positivos, outros negativos. O fato é que era mesmo importante para o Brasil, para a Petrobras, alcançar um parque de refino no exterior para óleo pesado. Tivemos um trabalho bastante exaustivo de inteligência dentro da Petrobras, contratamos a consultoria McKinsey, contratamos a Cera, que é uma das consultorias mais poderosas, com maior conhecimento, com maior nível, maior network no mundo. E a sinalização era muito positiva. As economias mundiais cresciam sobremaneira, as margens crescem, o consumo de petróleo aumenta, os valores pagos aumentam por esse petróleo e as margens de refino também. A parte mais azul clara, essa parte de cima, é o petróleo leve e a parte de baixo o petróleo pesado. Então nós queríamos era capturar a diferença de margem entre o petróleo leve e o petróleo pesado. E assim fizemos uma prospecção das oportunidades, em especial nos Estados Unidos, principalmente nos anos de 2004 e nos anos de 2005. Em fevereiro de 2005, a Astra, ela manda uma carta convidando a Petrobras para desenvolver parceria em refino nos Estados Unidos. Parceria no refino, parceria na trade, na comercialização, ela estava muito bem, está muito bem posicionada nesse hub, um dos maiores hubs de movimentação de petróleo e derivados do mundo. Em 3 de fevereiro, ou seja, praticamente um ano depois que recebemos a carta da Astra, a nossa companhia, a diretoria da Petrobras, levou ao Conselho de Administração uma proposta para aquisição de 50% de uma refinaria, 50% da trading, que seria instituída na parceria Petrobras e Astra, e assim deveríamos trabalhar juntos, Petrobras e Astra e Petrobras, já que era uma parceria de 50%, para que nós promovêssemos um revamp. O revamp é aquela refinaria que processa uma determinada carga de petróleo, nós pegarmos aquele petróleo, trabalharmos suas moléculas através de diversos processos dentro dessa refinaria, e esse processo se chama revamp, a colocação de diferentes unidades de processos, para que nós pudéssemos capturar esse resultado, que é exatamente a diferença entre as margens de petróleo pesado, que a refinaria de Pasadena não faz, e o petróleo leve, que a refinaria de Pasadena faz. A avaliação desse negócio foi contratada junto ao Citigroup. Ele fez uma série de ressalvas, e essas ressalvas são absolutamente recorrentes em vários projetos que a indústria de energia faz. Ele tem a responsabilidade sobre os dados dele. O Citigroup, efetivamente, com ressalvas ou sem ressalvas, ele emitiu uma certificação, um comunicado, uma carta à Petrobras dizendo que sim, era justa do ponto de vista financeiro aquela aquisição pela Petrobras. Bom, de posse de toda essa documentação, a diretoria da Petrobras encaminhou ao Conselho de Administração da Petrobras, a diretoria da área internacional encaminhou à diretoria da Petrobras uma proposição de aquisição de 50%,
e essa proposição foi encaminhada ao Conselho de Administração através de um resumo executivo. Nesse resumo executivo e na apresentação feita pela área internacional ao Conselho de Administração, uma apresentação de PowerPoint como essa, não constavam duas cláusulas que nós imputamos de grande relevância. A cláusula de put option, que é uma cláusula bastante conhecida, que promove a saída do parceiro. E a outra, a cláusula de Marlin, que garante uma rentabilidade tanto à Petrobras América quanto à Astra, os donos dessa refinaria. Importante dizer que a cláusula de put option, ainda que seja uma cláusula bastante comum, ela é uma cláusula de absoluta relevância, porque ela precifica a saída do outro. Nesta reunião, a proposição que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, o que ele autoriza nos termos do resumo executivo relativo à matéria, foi exatamente o que está escrito nesse trecho dessa ata. Adquirir, por intermédio da Petrobras América, 50% dos bens e direitos de Pasadena, a PRSI, e participar através da PAI com 50% nessa trading, que seria formada por essa parceria, pela Petrobras e pela Astra. Não há, e isso também é extremamente importante, não havia menção às cláusulas, como eu disse, e não havia nenhuma citação, nem intenção manifestada da compra dos 50% remanescentes da refinaria de Pasadena. Ou seja, em nenhum momento se falava que esta refinaria deveria, ou poderia, ou seria feita a aquisição dos 50% restantes das ações. Esse slide é de profunda importância. Ele esclarece de uma forma que nós compreendemos como uma forma bastante didática, porque muito falamos de put option, de cláusula Marlin, e algumas vezes eu tenho a impressão de que não há um conhecimento comum entre todos que falam dessas cláusulas. A cláusula de put option ou opção de venda são opções que conferem ao seu detentor o direito, mas não a obrigação de vender o seu ativo sob condições previamente fixadas. A put option, ela foi prevista como contrapartida à Astra, para o direito da Petrobras América, existindo situação de impasse, superar a sócia belga na tomada de decisões impondo a sua vontade. Então, de um lado, a Petrobras tinha o direito da decisão e, por outro lado, a empresa Astra tinha o direito de sair do negócio. Então, algo que parece razoável do ponto de vista teórico, do ponto de vista objetivo. A Petrobras não tinha direito a put option, porque a Astra não tinha o direito de impor suas decisões à Petrobras. Tão simples quanto isso. Petrobras tinha o direito de impor e a outra o direito de sair, vendendo sua parte. A Astra não tinha o direito de fazer imposições à Petrobras. Com relação à cláusula Marlin, esta cláusula garantiria aos sócios da refinaria a rentabilidade mínima aos sócios da refinaria, não só a Astra, mas também a PAI, a Petrobras América, a rentabilidade mínima de 6,9%, a partir da execução do projeto de revamp. O princípio desse projeto era, para estar completo, que se fizesse o revamp. A refinaria de Pasadena, à época e hoje, não processa óleo pesado porque o revamp não foi feito. Então esse era o princípio da parceria dos dois lados. Embora não tenha sido efetivada devido à não realização do investimento no revamp, a cláusula Marlin viabilizou o negócio entre as partes, uma vez que permitiu a captura do valor da revamp, influenciando a precificação do ativo na sua aquisição. Então essa cláusula Marlin, ela viabilizou o negócio, tanto para a PAI quanto para a Astra, já que garantia a ambas uma rentabilidade mínima.
A integração, essas cláusulas, elas não estão desconectadas uma das outras. As cláusulas de put option e marlin, combinadas, elas precificaram e valorizaram os 50% iniciais de 2006, mais os 50% remanescentes em 2009, das ações de Pasadena, por conta do valor intrínseco do pretendido revamp, para processar óleo pesado de marlin, bem como pela expansão da capacidade do refino. O projeto que se planejou fazer foi, sim, um projeto de grande valor econômico, um projeto de uma revamp de uma refinaria que não mais processaria apenas óleo leve, mas sim óleo pesado, de margens, como eu vou mostrar, bastante competitivas e bastante atrativas. Assim, nós vamos acompanhar esse histórico. Em setembro de 2006, no closing, no fechamento da operação, nós tivemos, um ano após, em setembro de 2007, a PAI e a Petrobras América, ela conclui e informa a Petrobras a nós, Petrobras, a conclusão do projeto de revamp de Pasadena. E coloca para a Petrobras e também para a Astra que ela tinha decidido, a Petrobras, a aumentar o projeto de 100 mil barris para 200 mil barris por dia. Não só fazer a revamp, mas duplicar a capacidade desta refinaria por conta das margens extremamente atrativas e competitivas no ano de 2007. Em dezembro de 2007, a diretoria da área internacional acorda com a Astra. Em dezembro de 2007, a diretoria da área internacional acorda com a Astra uma carta de intenções num valor aproximado de 783 milhões de dólares para a compra dos 50% remanescentes. Em março, maio e junho de 2008, a diretoria submete ao Conselho de Administração da Petrobras, a matéria para aprovação. E o CA não aprova a aquisição dos 50% das ações remanescentes. Após a negativa do Conselho, em 2008, a Astra se afasta da gestão da refinaria, não comparecendo mais nas reuniões para tratar do dia a dia dessa refinaria. Por conta disso, a Petrobras inicia um processo arbitral para obrigar a Astra a participar da gestão da sociedade, dos aportes e bem como tornar sem efeito a carta de intenções. Dessa forma, nós tivemos dessa carta de intenções que viabilizaria os 50% outros remanescentes da refinaria. Em julho de 2008, após a Petrobras iniciar o processo arbitral, a Astra exerce cláusula de saída, a cláusula de put option. A Petrobras tinha o direito de tomar a decisão de fazer 100 mil barris, de fazer a revamp, de fazer uma revamp para 200 mil barris. E aí a Astra disse, eu não quero, eu saio, e exerceu aquilo que era previsto em contrato, a cláusula de saída, a cláusula de put option. Em outubro de 2008, um laudo arbitral reconhece a validade da put option e a PAI passa, a Petrobras América, a controlar 100% da operação dessa refinaria. Nós olhamos na sequência, em abril de 2009, veio o laudo arbitral definitivo e estabelece o valor de 639 milhões de dólares para os 50% restantes de Pasadena. Ainda em abril de 2009, Petrobras e Astra questionam o valor do laudo arbitral. Os pleitos que a Astra queriam eram além dos 639 milhões de dólares estabelecido pelo árbitro. Se nós pagássemos os 639 milhões de dólares naquele momento, a Astra ainda corria em paralelo com pleitos de 320 milhões de dólares adicionais.
Então não era pagar os 639 que o painel arbitral estabelecia, mas sim correr com outro processo em paralelo. Janeiro de 2011, a Petrobras recorre à Corte de Apelações. Em junho de 2012, a diretoria e o CA aprovam a negociação extrajudicial no valor de 820,5 milhões de dólares. Reparem os senhores que a partir de 2009, com a crise econômica, as margens descem, cria-se um grande vale nas margens, mais tarde elas voltam a subir, várias refinarias fecharam as portas. Quanto se pagou pela refinaria de Pasadena? Pela refinaria, não pela trading, pela refinaria. A Petrobras pagou por 100% das ações 554 milhões de dólares. Quanto se pagou pela trading? 100% das ações da trading, 341 milhões de dólares. Mais 354 milhões de dólares que foram gastos com outras aquisições. Quanto a Astra pagou por Pasadena? Estimados, nós temos dito, temos um processo, uma comissão de apuração interna da Petrobras, prevista para concluir suas atividades na segunda semana de maio, e nós chamamos, nesse momento, classificamos como estimados 360 milhões de dólares, foi o que a Astra pagou à Crown, que era a antiga proprietária. Essa composição ela é constituída de 3 etapas de pagamentos à Crown. Compra dos estoques, compra de estoques da refinaria e controles relacionados, estimados em 104 milhões de dólares. Pagamentos mensais para a elevação da carga. É muito importante dizer que essa carga, antes Pasadena, da Petrobras, antes da Astra ter comprado da Crown, essa Pasadena ela trabalhava em vários ciclos. Ela não fazia 100 mil barris de petróleo por dia, ela fazia de 30 a 60 mil barris de petróleo. A Astra fez um contrato de serviços que, na verdade, incluía pagamentos de equipamentos, materiais, para que essa refinaria alcançasse 100 mil barris por dia. Então, não é apenas serviços de uma refinaria que já fazia 100 mil. Essa refinaria fazia de 30 a 60. Pagamentos mensais, ao final, como se fosse uma operação de leasing, veio uma diferença prevista em contrato de 42,5 milhões, mais 22 milhões. Dessa forma, a Astra fechou com a Crown a aquisição de 100% da refinaria. Na transação com a Petrobras, a Astra ainda investiu, aí já não mais Crown, a Astra 112 milhões de dólares para trazer essa refinaria para um patamar de 100 mil barris, que é o que interessava à Petrobras. Caminhando, nós temos esse gráfico. A gente, quando faz uma aquisição, e a Petrobras já fez dezenas, e já fez desinvestimentos, o que se considera, principalmente, é quanto que o mercado negociou ativos iguais, ativos semelhantes, ativos proporcionais, ativos que alcançariam, mediante uma revamp, um patamar operacional que traria um valor econômico, um valor presente líquido, que atendesse aos anseios da companhia. Esse gráfico... Eu começo aqui dizendo, chamo a atenção dos senhores para o lado direito, margem de refino, em amarelo. Olhe a amplitude, quanto valia nesse período as margens que se alcançava de óleo pesado, que é o que a Petrobras queria. Em verde, embaixo do amarelo, com uma diferença bastante grande, as margens de óleo leve. Pasadena fez e só processa óleo leve. Nós queríamos capturar o óleo pesado. Olhe, a gente chama de múltiplo, que significa exatamente o investimento dólares por barril. Quanto que se paga por um barril? Quantos dólares se paga por um barril de óleo refinado?
Na transação de Astra com a CRAL, na transação da Astra com a CRAL, foi pago $2.445 por cada barril. Isso em 2004. Os senhores percebam que aquelas barrinhas azuis do lado da verde mostram que eram operações semelhantes, de mesmo valor. As margens não estavam tão elevadas. Na sequência, a partir de 2005 até meados de 2008, as margens crescem. Passa o ano de 2005 e depois, no ano de 2006, a Petrobras paga a Astra $7.180 por cada barril. E observem os senhores que este pagamento ele foi coerente com outros múltiplos, com outras operações no mesmo período. Para óleo pesado, inclusive, os valores foram mais altos. Por quê? Nós pagamos à Astra um valor adicional de um novo projeto que seria constituído. Na sequência, a partir de 2008, há uma queda violenta dessas margens. No meio do caminho, já em 2006, 2007, iniciou-se a dificuldade com a Astra, já 2007 e 2008. A Petrobras descobre o pré-sal, vem a decisão de investir refino no Brasil, e o mais importante que tudo isso, que as margens caem a valores insustentáveis. Havia, sim, o compromisso contratual da compra dos 50%, foi aplicada a equação do put option, e nós pagamos nos adicionais 9.320. Na média, entre o que pagamos pelos 50% iniciais e os 50% finais, $8.250 por barril, que está, de novo, perfeitamente enquadrado nos múltiplos, nas referências de aquisições daquele período. Refinaria de Passadina, números recentes que foram colocados por nós, Petrobras, colocados pela imprensa nos últimos dias. Investimentos para manter o ativo Passadina em condições adequadas de operação. De 2006 até 2013, foram investidos, a palavra é essa de fato, 685 milhões em cima do valor da aquisição. Então, o valor da aquisição total que pagamos à Astra foi de $1,249 bilhão. E nós investimos, por ano, $86 milhões nesses 8 anos, totalizando $685 milhões. Isso é pouco, isso é muito. Como é que são as nossas refinarias semelhantes no Brasil? É o próximo slide. E aí eu trago aos senhores. Desculpa. Refinaria de Capuava, em São Paulo, uma refinaria de 53 mil barris. Refinaria Gabriel Passos, de 151 mil barris. Refinaria Presidente Bernardes, uma refinaria de 170 mil barris. Esses 86 mil barris, nós comparamos com os 35 milhões que pagamos por uma refinaria todo ano. Isso não é investimento para expansão, é só para funcionar de forma segura. $35 milhões. Para uma refinaria de 151 mil barris, $71 milhões todo ano a Petrobras nas suas refinarias. Uma refinaria como da RPBC de Cubatão, os $77 milhões. Então, pagar $86 milhões para a Passadina não é um valor tão diferente daquilo que pagamos no Brasil para manter as refinarias. Quando nós falamos em expansão dessas refinarias, esse valor sai de 70 para $380 milhões por ano, quando se trata de fazer expansão, melhorar a qualidade, mas eu não estou considerando isso aqui. Então, botar 88 milhões lá em Passadina, uma refinaria mais velha do que as nossas, que também não são novas, né? A última refinaria que nós fizemos foi há 35 anos atrás. Então, mas nós conhecemos o histórico de manutenção das nossas refinarias. É razoável
que nós façamos esses investimentos de 80 milhões de dólares, não chamo de investimentos adicionais, porque nós não estamos adicionando ao valor das nossas refinarias esse investimento que fazemos para fazê-las operar adequadamente. Perdas registradas no balanço. Perdas também colocado de forma adequada pela imprensa, através das comunicações, das trocas que fazemos com a imprensa de informações. Eu havia comunicado esses dois valores, tanto esse de 685 milhões de dólares de investimentos, quanto esses 530 milhões de dólares de baixa no valor de Pasadena, no Senado, quando eu tive o privilégio de estar no Senado no dia 15 de abril. Nós demos baixas de 530 milhões de dólares, já no ano de 2008, depois no ano de 2009 e no ano de 2012. Senhores e senhoras, por que nós demos baixa? O que aconteceu? Por que levou a essa perda logo depois das aquisições? Primeiro, nós não fizemos o revamp de 100 mil barris. O projeto que a Petrobras pagou, que ela valorizou junto à Astra, não foi realizado. O projeto da Petrobras é um projeto com revamp para 100 mil barris. Nós não realizamos o projeto e nós não capturamos a margem. Houveram, além disso, outros dois princípios importantes: queda das margens do refino e, principalmente, queda do consumo de derivados. Só nos Estados Unidos isso é menos 1 milhão de barris por dia até hoje, considerando a época da crise. E não há perspectivas desse volume retomar. Bom, perdas já registradas poderão ser revertidas total e parcialmente. Para isso, algumas condições precisam acontecer. Melhora das margens de refino, e as margens estão melhorando. Aumento do consumo de derivados, e o consumo de derivados não está aumentando nos Estados Unidos. E novos projetos de investimento. A Petrobras tem novos projetos de investimento, investimentos que variam de 20 a 30, a 35 milhões de dólares, possíveis de serem feitos em Pasadena, até investimentos maiores, porém, nós temos que ficar, e fazemos isso de uma forma muito disciplinada, esse dólar que eu invisto aqui, onde ele me dá o maior resultado? É se eu investir em Pasadena ou se eu investir aqui? Então, essa questão, ela é feita o tempo todo, mas esse resultado, ele pode ser recuperado total ou parcialmente, mas não é o desejo da Petrobras, o mercado tem que reagir. Com relação à avaliação, já estamos caminhando para o final, avaliação do desempenho do negócio de Pasadena. Existem dois momentos muito claros. Existe um primeiro momento que é até 2008. Então, até 2008, o negócio Pasadena era potencialmente bom. Por que potencialmente bom? Porque nas condições econômicas da época, com aquelas margens de refino absolutamente relevantes, aquele amarelo com aquele verde, eram, até 2008, potencialmente econômicas. E potencialmente econômicas não por isso, principalmente, mas porque nós faríamos o revamp da refinaria para processar óleo pesado. E nós não fizemos. Então, naquele momento, lá atrás, em 2006, até 2008, o negócio era potencialmente bom. Pós 2008, o negócio ele é de baixo retorno. Ele é um negócio de baixo retorno. Por que de baixo retorno? Porque as margens foram reduzidas, porque o mercado caiu, a gente não tem o mesmo mercado lá, nós não fizemos o revamp da refinaria, então o projeto é outro projeto. Não só não fizemos a revamp, como também o mercado compra menos, como também as margens são menores. O que acontece daqui para frente? Existe um lucro líquido em janeiro, em fevereiro e em março, positivo. Decorrente do quê? Decorrente de uma produção excepcional de óleo leve. Óleo não convencional, aquilo que se chama o tight oil. Existe hoje uma grande produção de óleo leve naquela região onde está o hub de Pasadena, e quem está ali, como nós estamos,
captura esse óleo leve e faz um bom negócio de refino com esse óleo leve. Porque a refinaria de Passadina, ela é para óleo leve. Senhores e senhoras, nós estamos desde o mês de novembro, mais especificamente isso, novembro de 2012, sistematicamente, de forma absolutamente disciplinada, atendendo aos órgãos de controle, aos requerimentos de informações que são passados à Petrobras, sistematicamente. É um projeto em que demanda muitas informações. Nós temos um grupo dedicado à Passadina para prover a todos aqueles que nos questionam sobre Passadina. Então, do ponto de vista de Passadina, eu termino essa apresentação. Eu queria pedir ao ilustre presidente, se me concede, e eu prometo que são 5 minutos para eu falar do desempenho da Petrobras. O senhor me concede? Muito obrigado. Petrobras, nosso crescimento medido por vários indicadores. Nós fizemos uma publicação ontem, e está em todas as redes sociais, de uma forma bastante didática, simples, um texto simples, a nossa produção no pré-sal. Nós tivemos um crescimento do ano de 2014 em relação ao ano de 2013 de 41%. Essa curva que aí está. O pré-sal é uma realidade. As nossas reservas provadas, elas cresceram do ano de 2003 para o ano de 2013, 27%. Nós tínhamos 12,6 bilhões de barris de óleo equivalente. Hoje nós temos reservas provadas de 16 bilhões de barris de óleo equivalente e temos um volume potencialmente recuperável hoje, incluindo essas reservas de 16 de 27,4 bilhões. A entrega de gás natural de 2013 a 2014, ela cresceu 174%. Hoje nós entregamos ao mercado mais 2 vezes o volume que nós importamos da Bolívia. Nós entregamos mais 60 milhões de metros cúbicos dia ao mercado. Isso, em 10 anos, é um volume extremamente expressivo. E esse slide da produção de derivados, ele é excepcional, porque nós saímos de 1.639, 1,63 milhão de barris de petróleo refinado por dia, para 2,15 em 2014, e aqui não tem nenhuma refinaria nova. É otimização, é investindo na performance. Nós fizemos mais 500 mil barris de petróleo por dia em refino, com o mesmo número de refinarias. Isso é um excepcional trabalho da equipe técnica da Petrobras. Tem muito investimento aqui, mas é um investimento que justifica, pois que temos mais refino no Brasil. Terminando, senhores, venda de derivados da Petrobras. A venda de derivados da Petrobras, nós temos praticamente 100% do mercado, para não dizer 100%, porque o mercado é aberto, pode ter importação, mas hoje eu diria que no mercado de combustíveis, os principais mercados derivados, nós temos 100% do mercado. E o nosso mercado cresceu 3%. As outras majors, Exxon, Chevron, Shell e a British Petroleum, a BG, o mercado delas cresceu 5%, 2%, 1%. Por quê? Porque as economias dos países que ela atua encolheu e a nossa economia demanda mais. Ela demanda mais derivados. O lucro líquido da Petrobras em reais, do ano de 2013 para o ano de 2012, cresceu 11%. Em dólares, 1%. Em reais, 11%. Das outras todas caiu 27% da Exxon, 18% da Chevron, o lucro líquido da Shell caiu 39%. Aqui nós temos muitos desinvestimentos e algumas aquisições da BG, e aí da BP, e houve sim um crescimento bastante grande, mas por conta de movimentações financeiras entre ativos, desinvestimentos e investimentos. Mas por que caiu tanto o lucro dessas empresas? Pelas razões que nos impactam também. Custos, o CAPEX muito grande no mundo inteiro. Uma queda da produção
bastante expressiva dessas empresas. Elas caíram, em algumas situações, 400 mil barris por dia, 350 mil barris por dia. É uma queda bastante significativa. E com mais custos e menos produção, você tem uma queda bastante grande. E a Petrobras é a empresa que mais investiu nos últimos 2 anos. Nós investimos 91 bilhões de dólares, a Exxon investiu 82 bilhões de dólares. Ficamos muito próximos. Essa diferença entre duas grandes operadoras, nós podemos dizer que são investimentos bastante assemelhados. Dívida da Petrobras. Dívida da Petrobras. Nós temos uma dívida bruta de 268 bilhões de reais. E essa dívida é dívida para crescer. É dívida para produzir o que nós vamos estar produzindo, e já estamos crescendo a produção total nos próximos meses, próximas semanas, por conta do pré-sal, principalmente. Reparem os senhores que no plano de negócio e gestão 2014 e 2018, nós não temos mais crescimento da dívida. Por quê? Porque a nossa produção de petróleo aumenta, que a produção de refino aumenta, com a Renest e com o Copérgia entrando. É preciso que haja convergência de preços, para que com mais produção, com mais refino, com uma maior aproximação com o mercado internacional, a gente traga os resultados necessários, que estão mapeados, que estão quantificados. A partir do ano de 2015, o ano que vem, o fluxo de caixa da Petrobras é positivo. Ou seja, o que a gente gera de receita é maior do que o investimento que nós aplicamos. Última frase, para concluir. 15 bancos acompanham a Petrobras. 5 desses 15 bancos dizem aos acionistas, ao mercado, comprem ações de Petrobras. 10 bancos dizem, mantenham as ações de Petrobras. Por quê? Porque estão vendo a produção crescer, porque estão vendo o refino crescer e sabem da importância da convergência de preços. Então, eles colocam dessa forma, mantenham as ações da Petrobras. Interessante ver também que de 17 de março para o dia 29 de abril, ontem, as nossas ações tiveram um crescimento de 41%. Então, senhores, eu agradeço a todos vocês que me escutaram, agradeço ao senhor presidente, agradeço os 5 minutos adicionais para que eu pudesse falar de alguns números simples de Petrobras. Muito obrigada. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.